assunto de hoje. Então, o que eu vou falar hoje? O que você que está aí assistindo vai aprender hoje nessa live? Então, você vai aprender todos os assuntos de boas práticas que precisam ser atualizados, no mínimo, por conta desse novo cenário que a gente tem aí da pandemia mundial por Covid-19. Então, o que a gente vai falar aqui hoje vai dar insights para que vocês possam fazer isso nas empresas de vocês. Deve dar uma ajuda aí para vocês. E eu vou falar aqui o conteúdo que eu preparei, e eu estou lendo aqui o chat, estou lendo aqui as perguntas. Se tiver alguma pergunta, sim, pode fazer pergunta aqui que eu estou olhando, e se não, no final. Eu vou responder todo mundo. Olá, Amanda. Boa noite, então vamos lá. Pessoal, atualização é um requisito da norma ISO 22000 e é um requisito, de um modo geral, para quem trabalha com segurança de alimentos. Ele está nas normas de segurança de alimentos. Na ISO 22000, é o último requisito da norma. Então, qual é a lógica? A gente vai fazer todo um planejamento para atender todos esses requisitos de segurança de alimentos. Mas a qualquer momento, ou ao final do nosso planejamento, pode surgir alguma demanda para atualização. De quê? De tudo, de todos os requisitos. Então, a gente tem que estar ligado no que está acontecendo no mercado, no que está acontecendo internamente na empresa e estar sempre pronto para atualizar quando necessário, ou se nada se modificar em um determinado período, por exemplo, em um ano, ficou tudo estável, não mudou nada, eu tenho que voluntariamente percorrer os meus requisitos e atualizar eles de modo sistemático, planejado também, para não deixar, para não correr o risco de ter alguma coisa em não conformidade. Oi, Verônica. Oi, Cláudio. Tudo bem? Muito bom te ver aqui. Oi, Josi. Muito bom ver vocês todos aqui. Obrigada por estarem aqui comigo. Vamos lá. Então, e quando a gente precisa fazer uma atualização, o que isso significa? Muitas vezes que nós vamos ter que atualizar os documentos, aqueles documentos de procedimentos e os seus anexos, o que tiver ali vinculado. Porque quando altera o planejamento, a gente precisa alterar aquilo que a gente registrou, nosso planejamento que ficou documentado. Então, eventualmente, a gente vai passar por isso também. E eu preciso atualizar as boas práticas agora, nesse cenário? Claro, porque coronavírus não é um perigo propriamente à segurança de alimentos, mas ele é um perigo biológico. Até agora, até ainda ontem, eu consultei o site da OMS, permanece a informação de que não há evidência de transmissão de coronavírus por alimentos ou por embalagem de alimentos. Tá bom? Permanece essa instrução. Não temos evidência. Essas instruções, orientações da Organização Mundial de Saúde são atualizadas toda semana. Eu recomendo que vocês acessem o site da OMS. Se alguém tiver dificuldade com o idioma, coloca lá no Google Tradutor para ele traduzir, ele traduz, fica uma tradução ótima. E vão acompanhando vocês também. Então, permanece, não tem perigo à segurança de alimentos por coronavírus, mas o perigo é o quê? É da transmissão do vírus pessoa a pessoa, nos ambientes da produção de alimentos também. Vocês devem ter visto, eu vi, vocês devem ter visto também, muitos frigoríficos no mundo inteiro implicados em alto contágio por conta das estruturas, por conta do projeto de produção, pela disposição, pelo layout, que é típico, comum de frigoríficos, de ter bastante pessoas, uma do lado das outras, em esteiras. Então, teve muitos casos, aqui mesmo, do lado, na cidade vizinha onde eu moro, aqui em Garibaldi, tivemos, eu não lembro se foram 50 e poucos ou 70 e poucos casos que foram confirmados, ainda anteontem. E então o contágio se dá de pessoa a pessoa. Então, as boas práticas aqui, né, inusitado, porque a gente não está lidando diretamente com o perigo à segurança de alimentos, mas a gente está lidando com o perigo no ambiente onde o processamento de alimentos ocorre, que esse é o conceito de boas práticas. Boas práticas existe para isso, para que o ambiente de processamento seja seguro, que ele ofereça condições higiênicas sanitárias. E o que vai acontecer? Se as pessoas estiverem doentes, as empresas não conseguem operar, as empresas não vão conseguir entregar,
a sua produção? Onde que elas vão contratar gente do dia para a noite, gente treinada, gente capacitada para operar, para produzir? Então, isso é uma questão, assim, muito importante, vital para a continuidade das empresas. Deixa eu ver o que está dizendo aqui, o Cláudio está dizendo que tem um restaurante terceirizado e criaram um protocolo de segurança, incluíram o restaurante perfeitamente nos procedimentos. Perfeitamente. O refeitório é um local de aglomeração. Então, você também precisa manter distanciamento lá, às vezes aumentar os turnos, distanciar mais a frequência das pessoas que vão lá no refeitório, para não ter essas aglomerações. Muito bem. Oi, Ed, bom te ver por aqui. Nós temos também 2 notas técnicas da Anvisa, a nota técnica 18, de 2020, que fala sobre boas práticas de fabricação e de manipulação de alimentos de um modo geral, e temos a nota técnica 23, que trata especificamente de luvas e máscaras. Então, tudo isso aqui é boas práticas. Já pela publicação dessas 2 notas técnicas, isso aqui já é motivo para a gente revisar todas as boas práticas do jeito que elas estão, né? O Cláudio está aqui perguntando, que registro devemos ter? A princípio, no caso, tem que avaliar o que vocês têm de boas práticas documentado, planejado na empresa. Então, assim, em caso de fiscalização, eu acho que o principal registro é ver o que está acontecendo lá. No caso, o fiscal auditaria o refeitório, ele iria olhar lá e ver as condições. Então, aqui onde a gente mora, que eu sei que o Cláudio mora em Bento Gonçalves, onde eu moro, aqui a gente tem um decreto municipal. Aqui no meu estado, no Rio Grande do Sul, a minha cidade foi enquadrada como zona laranja de risco. Aqui o nosso estado está seguindo um zoneamento de risco e todas as indicações de distanciamento, elas obedecem ao gerenciamento de riscos e também por tipo de atividade. Então, atividades aquelas que têm mais aglomeração, né, tem as regras para o distanciamento. Então, isso tudo, o que um fiscal faria? Ele vai lá e ele vai ver em loco a situação e vai comparar com o que foi estipulado no decreto municipal, né? Então, olha só, cidades que têm um decreto municipal também já incita uma atualização de boas práticas, tá? Além dessas notas técnicas da Anvisa, toda a legislação municipal, estadual, que tem vigente, tudo isso incita uma revisão dos procedimentos da empresa. Então, o Cláudio perguntou que registros. O registro pode ser um registro de papel, pode ser um registro digital, ou pode ser uma evidência visual. Pode ser o fiscal entrou lá no refeitório, olhou e viu, e comparou, e é ali que está a evidência dele. Então, tudo isso precisa ser atualizado. Tem uma pessoa está perguntando aqui se a live vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada no meu canal do YouTube. E aqui no Instagram fica 24 horas aqui Ok? Ela está perguntando também aqui, ó. No site da Anvisa, se tem o decreto municipal. Não vai ter, porque a Anvisa é nacional. Aí cada cidade tem que procurar da sua Secretaria de Saúde ou da sua prefeitura. No nosso caso aqui, a gente tem emitido pela prefeitura. Então, vocês vão ter que procurar nas instâncias municipais onde estão, para olhar e buscar isso, né? Mas, geralmente, isso é amplamente divulgado, a gente acaba sabendo. O que acontece? Você que é gestor de segurança de alimentos, você tem que se ligar no que está acontecendo e buscar essas fontes, porque todas elas são dados de entrada para manter todos os seus procedimentos da empresa atualizados. Oi, Vanessa, bom te ver por aqui. Bom, então vamos em frente. Nós temos essas 2 notas técnicas que são específicas, que eu vou comentar hoje. Nós temos também, eventualmente, esses decretos municipais, então temos que buscá-los. Tá bom, pessoal? Então é o seguinte, quais são os assuntos de boas práticas que são os que vão tipicamente, obrigatoriamente, no mínimo, estão envolvidos nisso agora? A saúde do manipulador, isso pode... Eu costumo
nos meus clientes, alocar a saúde do manipulador junto do procedimento de recursos humanos. Então, porque geralmente é o pessoal de recursos humanos que cuida dos treinamentos, que cuida de encaminhar o controle clínico de saúde, que às vezes lida, às vezes se tem um pessoal de segurança do trabalho, o pessoal da saúde ocupacional também se envolve aqui, tá? Então, tem o nome que tiver o procedimento na sua empresa, o assunto de saúde do manipulador é o primeiro assunto que vai estar aqui, que vai ser demandado a atualização. Depois vai passar pela higiene ou saúde, higiene do manipulador ou higiene do pessoal, que passa lá pelas lavagens de mãos, uso de EPIs e tal. Depois, a higiene da indústria, dos equipamentos, das máquinas, dos utensílios, dos móveis. Depois, a contaminação cruzada. Depois, armazenamento, transporte e infraestrutura predial. São esses os assuntos que eu identifiquei como, assim, no mínimo, passíveis de serem atualizados. Pode ser que tenha algum outro de boas práticas que na sua empresa, por alguma situação específica, também requeira ser atualizado. Então, eu vou comentar esses que eu falei aqui para vocês. Então, primeiro, a saúde do manipulador e os recursos humanos. Então, lembrando que as boas práticas, aqui eu vou comentar elas sobre uma abordagem de processo, ou seja, eu estou organizando esses assuntos como se fosse um processo, que vão demandar, que tem dados de entrada, então passa por um planejamento e tem as saídas que vão ser implementadas na prática. Então, o primeiro assunto é os recursos humanos e a saúde do manipulador. Então, pode ser que nesse momento medidas extras, daquelas que não foram pensadas, sejam implementadas, certo? Pode ser que ninguém nunca pensou em tirar a temperatura das pessoas. Aqui em Bento Gonçalves, onde eu vou, tem uma farmácia que eu vou, que é a farmácia do hospital. Ninguém entra sem medir, sem passar pela medição de temperatura. Isso deveria ser feito também nas empresas, especialmente quando tem muitas pessoas trabalhando em uma empresa. Porque, em um primeiro momento, é preciso fazer uma identificação imediata de quem está apresentando sintoma de COVID. Então, o controle da temperatura é uma coisa relativamente simples, deveria ser feito para todo mundo, e deve ser feito também uma comunicação com as pessoas, o RH se encarrega disso geralmente, uma comunicação, informar todos esses, se assegurar que todo mundo na empresa, é difícil, hoje ninguém está informado, mas com tanta coisa na imprensa, no Facebook, nas redes sociais, no WhatsApp mesmo, mas, mesmo assim, as empresas, pensando de um modo institucional, elas precisam se assegurar que todo mundo está sabendo das informações. Então, divulgar os sintomas, pedir para que todo mundo comunique imediatamente se tiver algum sintoma, dar essas orientações clínicas para as pessoas com sintoma, elas têm que comunicar imediatamente. Elas têm que comunicar também se elas tiverem o caso de algum familiar com quem elas vivem, que esteja apresentando sintomas, porque se tiver algum funcionário, alguém da empresa que conviva com alguém que esteja com suspeita ou que esteja confirmado, essa pessoa vai ter que ir para o isolamento domiciliar também, certo? Deixa eu ver o que o pessoal está comentando. Oi, Sandra. Olha, a Sandra está dizendo que na Vinícola Aurora, aqui no Varejo, só liberaram a entrada após medir a temperatura. Muito bem, isso mesmo. Todas as empresas deviam estar fazendo isso. Tomara que mais empresas e mais façam. Então, se houver identificação de alguém confirmado ou com suspeita, ou que esteja coabitando com alguém que esteja confirmado ou com suspeita, essa pessoa deve ser afastada também. Essa pessoa deve ser deixada em casa, tá? Deve ir para trabalho em home office, deve ficar na sua casa, porque vale muito mais a pena manter o pessoal que está na empresa saudável do que proporcionar que dezenas de pessoas, imagina, gente, tivemos aqui o caso que eu acabei de comentar de um frigorífico na cidade vizinha aqui, com dezenas de pessoas confirmadas, sabe? É muito fácil uma empresa fechar as portas numa condição assim, é muito arriscado. E ficar assim, sem ter como faturar. E toda a sociedade corre um risco de desabastecimento por conta disso. Então, nós não podemos ter essa situação. Então, mais vale deixar em casa o pessoal que está suspeito do que arriscar passar por uma situação assim.
Se confirmado, tá? Se a empresa tiver caso confirmado, o que ela tem que fazer? Ela tem que rever onde ela trabalhou, qual foi o setor, qual foram os equipamentos, qual foi o local. Precisa revisar e reforçar a higienização desse local. Precisa revisar os turnos com quem trabalhou. Precisa revisar se todas essas pessoas estão bem, se elas estão... Precisa botar em monitoramento essas pessoas. Dar uma atenção especial para as pessoas com quem, aquele turno onde essa pessoa trabalhou, porque tendo contato com alguém confirmado, há alta probabilidade de contágio, né? Não é obrigatório, pode acontecer, mas existe, o risco aumenta muito por ter tido o contato. Então, colocar essas pessoas todas em uma atenção especial. Então, revisar a condição de operação de todos os setores para evitar as aglomerações, eliminar aglomerações. Então, tem que pensar, assim, que a gente tem que ter, no mínimo, 1 metro de distanciamento, porque o COVID, ele passa por respiração da pessoa, por tosse, por espirro, pelo vírus contido nesses fluidos. Então, respiração, assim, não é passou rápido para uma pessoa respirando, é você ficar ali horas em contato com uma pessoa falando, que tenha sido contagiada pelo vírus. Aí sim. Então, por isso que precisa ter esse distanciamento mínimo, para dar tempo de se dispersar no ar, de cair para o chão. Então, no mínimo, gente, então vamos ver, cada empresa vai ter que avaliar se vai reduzir para 50% da capacidade. Então, a gente tem aqui, como eu falei no início dessa live, aqui na cidade onde eu moro, a gente está com alerta laranja, e conforme o tipo de atividade, o decreto já diz qual é o distanciamento mínimo. Então, se é 50%, se é 75%, então tem que observar todas essas questões, e no mínimo de distanciamento de 1 metro. 1 metro. Coloca as pessoas para home office, todo mundo que puder, ou grupos de risco, pessoas acima de 60 anos, pessoas hipertensas, pessoas diabéticas, que tem algum tipo de comorbidade, se possível, coloca essa pessoa para home office. Cuidar também com os aspectos do transporte do pessoal, porque o transporte não pode mais ser aglomerado, não pode ser todo mundo entulhado num ônibus, numa van. Isso tudo tem que ser revisto, nem que seja feito novos horários, novos transportes. Vi empresas que estão colocando dispenser de álcool no próprio ônibus. Enfim, todo mundo vai ter que tomar alguma medida extra que eventualmente não tinha sido planejada, para poder eliminar as possibilidades de contágio, manter o seu pessoal saudável o máximo possível dentro das empresas, e porque tanto a pessoa pode trazer de fora, como ela pode levar da empresa para dentro da sua casa. Deixa eu ver o que tem comentário aqui do pessoal. Oi, Verônica. Silvia, na empresa que trabalho foi feito um plano de contingência que prevê as medidas adotadas. Sendo assim, é necessário atualizar os planos de autocontrole? Olha, o plano de contingências já é uma medida extra, certo? Agora, o correto, o adequado é que todas as empresas revisem todo o seu sistema de gestão, né? Aí eu estou falando aqui de empresas de alimentos que tenham, no mínimo, as boas práticas da legislação, empresas que sejam certificadas, que tenham os procedimentos de normas de segurança de alimentos. Então, o correto é revisar desde o planejamento estratégico dessa empresa, como eu falei nas minhas 2 lives anteriores. Desde o planejamento estratégico. Por quê? Porque existem riscos e oportunidades para a organização como um todo. Existe risco, existe uma grande oportunidade que é o quê? Fornecer alimentos. Todo mundo precisa de alimentos. A sociedade precisa dessa segurança. Ela precisa da segurança alimentar, que é o quê? Que vai ter alimentos para todo mundo e na qualidade adequada, tá? Não precisa só a segurança de alimentos agora, precisa segurança alimentar, que é um conceito mais amplo, que todo mundo vai ter, ou seja, nós vamos ter comida, tá? E vai ter comida na qualidade adequada, ou seja, comida segura. Então, é uma super oportunidade para todo mundo que produz alimentos, né? Enquanto o setor de eventos, de turismo está parado, está praticamente parado, sofrendo as consequências, o setor de alimentos tem uma super oportunidade de faturar aqui. Então, não se pode botar tudo a perder sem tomar as condições para que as pessoas se contagiem. As pessoas não podem se contagiar no ambiente da empresa.
Então, se essa empresa tiver alto número de funcionário contagiado, ela pode parar de operar. Ela pode ter lucro cessante e a sociedade sofrer risco, ameaça de insegurança alimentar. A gente não quer isso de jeito nenhum. Então, o adequado é revisar desde o planejamento estratégico, para que a alta direção esteja plenamente ciente disso tudo. Quando vocês, da área de qualidade, forem pedir as coisas, forem pedir ajustes, pode parecer estranho, redução, distanciamento, mais turnos, mais despesa, mas é um momento de contenção. Eventualmente, pode-se ter um aumento de produção, porque as empresas de alimentos são atividade essencial, e é preciso garantir que tudo isso vai ter continuidade, tá bom? Oi, Luciana, muito bom ver vocês, estou muito feliz por ver todos vocês aqui. Ainda no processo de RH, o que vai acontecer? Tudo o que for atualizado nas empresas, todos os procedimentos que forem, vai ter que ter treinamento, gente. Então, o recurso humanos aqui é demandado, tá? Recursos humanos vai se encarregar de organizar isso, vai fazer os registros de treinamento, né? O Cláudio antes perguntou sobre que registros, como eu mostro que isso tudo foi feito também pelos treinamentos, novas rotinas que forem adotadas, comunicações que forem feitas para todos os funcionários, isso tudo fica registrado, no mínimo, numa lista de treinamento, dizendo o assunto que foi feito, e as revisões de documentos, as novas revisões também, elas mantêm o histórico de tudo que foi atualizado. Então, assim, e também treinamento, assim, geral para todo mundo, para poder manter a transparência, para poder dizer qual é a situação real da empresa, se tem gente sob suspeitas, tem gente confirmada ou não para disseminar medo, muito pelo contrário, para poder dar tranquilidade para que todos saibam qual é a real situação da empresa, que a alta direção está zelando por todos, que é seguro ir para essa empresa trabalhar, porque também, se um funcionário for, né, cumprir sua rotina de trabalho e ele eventualmente se contaminar lá dentro, ele também pode processar a empresa, por a empresa não dar as devidas condições de segurança para produzir, certo? Oi, Márcia, bom te ver por aqui. Então, tudo isso pode acontecer, né? Então, assim, treinamentos e comunicações gerais, que seja, aí cada empresa vai estabelecer a sua rotina, se é 5 minutos por dia, se é uma reunião curta por semana, os meios de comunicação, cada empresa vai estabelecer o seu, mas é muito importante manter a transparência, especialmente nesse momento de crise. Se vocês estão gostando da live, pessoal, se eu estou merecendo o like de vocês, clica nos coraçõezinhos aí, divulga para alguém, clica aí no curtir para mais pessoas poderem assistir ao vivo e perguntarem ao vivo também, se vocês estão gostando, façam isso agora por mim, agradeço muito. O próximo processo, o próximo assunto de boas práticas é a higiene do manipulador ou a higiene do pessoal. Então, assim, já foi falado do distanciamento, tá? Então, o pessoal tem que ser treinado. E aqui vai ser demandada, mais do que nunca, a tal da etiqueta respiratória. Né? Uma das coisas boas é que o planeta inteiro agora vai aprender o que é etiqueta respiratória. Tem alguns países que são muito elogiados por isso, por exemplo, o Japão. O Japão foi um dos lugares onde a pandemia maltratou muito menos a população, e um dos fatores que atribuem a isso é a etiqueta respiratória, que é bem disseminada entre a população. No nosso caso aqui, não muito. Então, agora vai ser demandado isso. O que é a etiqueta respiratória? É não tossir em cima das pessoas, não espirrar em cima das pessoas. Espirra é uma coisa involuntária, às vezes ele vem numa velocidade de mais de 100 km por hora. Isso é real, tá? Então, a pessoa se controlar, a pessoa botar a mão, se botar para dentro da roupa, virar o jaleco em si, alguma coisa, isso é etiqueta respiratória. O pessoal está usando agora máscara e luva por tudo, mas ainda não é o meio mais eficaz. Vocês que são da área, que vocês estão me ouvindo aqui, vocês entendem o que eu estou falando. Agora, o mais importante é a higiene de mãos. É o mais eficaz de todos os tipos de medidas de autoproteção. É a higiene de mãos, não botar olho, não botar a mão suja no olho, não botar a mão no olho, não botar a mão na boca, evitar de botar a mão no rosto. Essa é a medida mais eficaz de todas.
E o álcool 70%, ele não é a salvação da lavoura. A água e sabão é. Água e sabão com alta frequência. O álcool 70%, ele aumenta a eficácia dessa higiene de mãos para até 95%. Mas, mesmo assim, é muito fácil de inativar, de eliminar esse vírus com sabão, porque ele tem uma camada de gordura. Essa camada de gordura facilmente se vai com água e sabão. Então, assim, né, se não tiver álcool 70, investe com tudo na água e sabão, dissemina essa informação na sua empresa, na sua família, no seu condomínio onde você mora, dissemina essa informação o máximo possível. Então, se lembrando que a higiene de mãos completa é o quê? Água e sabão mais o álcool 70 para chegarmos em 95% de eficácia. Mas higiene de mãos com água e sabão, que fique ali, em torno de 60%, 70% de eficácia, já deu conta do vírus. Já deu conta. Ok? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre luvas e máscaras. Quanto à infraestrutura as instalações para lavagem de mãos, revisar, então, esses meios, revisar na empresa. Temos pias suficientes para todo mundo? Elas estão bem distribuídas em locais adequados? Temos o serviço sanitário? Temos água e sabão disponível para todo mundo? A roupa tem que estar sempre limpa, gente. Isso não é novidade, tá? A novidade é que se as boas práticas estavam assim, meio funcionando, meio parcial, agora elas vão ter que funcionar melhor do que nunca. Então, empresas, às vezes, empresas que requerem melhorias, chegou a hora, tá? Se na sua empresa essas rotinas já estão assim, ó, para lá de batidas, ótimo, parabéns. Revisa isso, confirma se está tudo certinho, se tudo se mantém atual. Agora, se está parcial, aproveita, é a tua chance de agora melhorar, é a tua chance de ter colaboração, até da alta direção, se for o caso, para poder fazer isso tudo melhorar, tá? Eu tenho uma seguidora que me mandou várias perguntas sobre isso, eu não sei se ela está aqui, eu não vi ela aqui, mas ela me mandou várias perguntas antes por direct, para pedir para falar na live, eu vou falar agora. Então, assim, ela perguntou assim, do uniforme, se troca na empresa, se lava ou não em casa. Então, tudo isso vai depender de como for melhor para a empresa e principalmente baseado em uma abordagem de risco, tá? Então, assim, eu tenho que trocar esse uniforme por turno ou por dia? Ou eu tenho que usar descartável? Isso tudo que vai dizer é abordagem de risco. Então, se a empresa fez um APPCC antes, isso tudo é especificado lá na PPCC, já vem desde a PPCC. Esse é o caminho mais adequado, tá? É assim que eu ensino para todos os meus alunos de APPCC. Então, assim, ele especifica lá tudo, todos os perigos etapa a etapa e o que precisa ser feito, e é feita uma avaliação do risco por perigo. Então, aí vem na outra questão, precisa tomar banho na empresa? Até a nota técnica da Anvisa, a nota técnica 18, ela menciona isso. Precisa tomar banho? Sim, mas se isso for apontado por uma abordagem de risco, ou seja, se veio claramente especificado lá na PPCC, é a PPCC que faz isso aí, tá? Vanessa está perguntando aqui, esse uniforme pode trazer contaminação? Exatamente, ele pode, então você vai avaliar conforme o tipo de produto que você fabrica, conforme a rotina que você tem, conforme o tipo de atividade dentro do teu processo de produção, se ele é mais sujo ou mais limpo, você vai estabelecer por etapa de processo se esse uniforme vai ser descartável ou não, ou se ele vai ser lavável, e se ele vai ser lavado por turno ou por dia. A legislação toda manda que todo dia seja um uniforme limpo. Tem empresas que têm uniformes para cada dia. Tem empresas que só tem 2, troca um. Cada dia está com um limpo, depois ou leva para casa ou lava na empresa. Não tem uma regra. Por quê? Porque cada empresa tem uma situação diferente. Então, você tem que autoavaliar e, baseado no seu risco, você tem que especificar a melhor forma. Ela pergunta também dos calçados, se precisa um calçado específico. Então, a regra para a empresa de alimentos é calçado fechado. Então, no mínimo, né? Porque pode cair uma coisa no seu pé. Isso pode te machucar em primeiro lugar.
Aí a limpeza de calçados também é outra coisa que vai depender de abordagem de risco. Isso também anda junto com o zoneamento das empresas. Quais são as áreas mais críticas, as menos críticas? Eu vou falar logo adiante sobre a parte do zoneamento da contaminação cruzada. A questão de visitas externas ou visitas da vigilância sanitária ou de clientes, o que nós vamos pedir a eles? Basicamente, as mesmas regras que são exigidas para cada pessoa naquele setor, conforme o zoneamento. O zoneamento é o quê? A classificação das áreas produtivas conforme o risco. Se tem um perigo mais crítico, ou intermediário, ou menos crítico. Então, conforme o tipo de risco desta área, serão estabelecidos os EPIs que vão ser usados ali e os procedimentos de higiene que vão ser usados ali. Exemplo, só lava a mão com água e sabão, é suficiente. Ou lava a mão com água e sabão e depois passa o álcool 70 e deixa secar e entra no ambiente. Ou se vai precisar tomar banho nesse lugar ou não. Se vai precisar tomar banho antes de começar essa atividade. Se o produto for muito perecível, exemplo, desossa de carne, produto muito perecível, num ambiente com alto risco de contaminação, pode ser exigido banho, bem comum. Então, isso tudo vai variar de empresa para empresa, né? Então, o caminho ideal é que exista um APPCC que mapeie todas essas etapas, cada perigo de cada etapa, ele vai avaliar o risco de cada um dos perigos e vai dizer qual a medida preventiva. E vai ter medidas preventivas que são de boas práticas, que a gente está discutindo aqui hoje nessa live, e vai ter outras que caem em outros processos que são demandados para fazer a PPCC funcionar. Processo de produção, processo de aquisição, eventualmente alguma coisa do RH, e outros, conforme cada caso. Então, a PPCC corretamente especifica isso, com essa abordagem de risco, e vai dizendo todas as medidas de controle que vão ser aplicadas caso a caso. Deixa eu ver o que o pessoal está perguntando aqui. A Vanessa está perguntando se o que está acontecendo agora poderia virar regra. Pode, porque a gente não sabe qual vai ser o futuro da pandemia. E a gente não sabe quanto tempo vai levar para a gente poder ter uma solução definitiva. A gente não sabe que solução é essa, a gente não sabe se é uma... Vou dar um exemplo para vocês, eu não quero, de modo algum, ó, gente, fica bem claro que eu não quero aqui alarmar ninguém nem causar pânico. Mas só vou dar um exemplo. HIV está aí há mais ou menos 40 anos e nós não temos uma vacina. Mas nós temos uma solução prática, barata, que é o uso de preservativo. E funciona, né? Nós temos um tratamento que alonga muito a vida das pessoas, mas nós ainda não temos uma vacina. Então, tomara a Deus, gente, que a gente tenha essa vacina o mais rápido possível. Eu sei que tem, assim, centenas de organizações pesquisando vacina nesse mundo. Estou torcendo, rezando muito que aconteça, e eu tenho esperança que vai acontecer num curto espaço de tempo. Então, a Vanessa pergunta, né? Pode ser que vire rotina? Pode. Tomara a Deus que não, né? Só que nesse momento a gente ainda não pode especular assim. A gente só pode estabelecer aquilo que é necessário nesse momento. Por quanto tempo vai perdurar? Pelo tempo que for necessário, gente. A Josi está perguntando em relação às matérias-primas recebidas de fornecedores. Qual a melhor medida? Então, a melhor medida, vocês vão ter que novamente avaliar casa a casa, vão ter que ver quais são as superfícies. Eu vou falar um pouco mais adiante sobre isso, mas vocês vão ter que avaliar as superfícies, vão ter que avaliar em que momento que você pode ter contato, que poderia haver um contágio via superfície de contato, e falei bastante também sobre isso na live do APPCC, que foi a live anterior, que está no meu canal do YouTube disponível, vocês podem dar uma olhada lá também. Oi, Cíntia. Oi, Lorenza, que bom ver vocês aqui. Vacina vai demorar, diz a Magda. Tomara a Deus, gente, que não demore muito. Tomara a Deus. Acho que a Thaís está dizendo que é necessário usar o tema da pandemia para simulação de gestão de crise. Gente do céu, tem um vídeo do Bill Gates famoso em que ele estava prevendo isso aí, né? Na verdade, muita gente previu, só que ele falava que todas as, vamos dizer assim, as 8, 10 causas que poderiam provocar uma extinção da humanidade seria uma delas pandemia. E de todas as outras, tipo, cai um asteroide no planeta, acontece esse tipo de catástrofe. Não tem como fazer uma simulação. Mas a pandemia é uma coisa que se tentou fazer uma simulação e era tão caro, tão complexo, tão difícil que não foi feito.
Pois agora a gente tem a situação, a gente está vivendo a situação. Então, o que a gente tem que fazer? Eu falei disso na live de sistema de gestão. Se querem que eu fale mais sobre isso, me manda direct. Agora que a gente está vivendo a pandemia, a gente tem que aproveitar, a gente só tem que agora mitigar o que está acontecendo, tá? Mas, lógico, a gente vai se aproveitar dessas informações que a gente está vivendo para poder simular mais coisas que vêm por aí, né? Foi ótima a pergunta da Vanessa, quanto tempo, por quanto tempo a gente vai ficar? A gente não sabe quanto tempo. Então, isso tudo incita a atualização do quê? Da prontidão e resposta à emergência, da defesa de alimentos, da fraude de alimentos ou de gestão de crise, como vocês queiram chamar. Eu gosto de agrupar todos esses assuntos com um só nome, que é a gestão de crise, porque tudo isso provoca crise na empresa. Deixa eu ver aqui o que o Ed está falando aqui. Que as informações são valiosas, muito obrigada. Que ele assistiu o vídeo do Bill Gates, isso mesmo. E, né, o Ed tem um canal super legal de segurança, de engenharia de alimentos, ele tem um canal no YouTube super legal. Ed, coloca o endereço do teu canal aqui nos comentários, deixa aqui para o pessoal. E se inscreva no canal do Ed, ele é muito, ele dissemina bastante as informações de engenharia de alimentos. E o Ed, ele é técnico de segurança do trabalho também. Então, assim, ele divulgou há pouco uma playlist super legal, com várias informações dessa parte de saúde e segurança ocupacional no canal dele. Entram lá, dão uma olhada, gente, que vale muito a pena. Oi, Jerusa, que bom te ver, que você está aqui. Eu sei que você está dando aula nesse horário, mas que bom te ver por aqui. Tomara que já acabou tua aula. Então, gente, da higiene do manipulador, que mais? Quanto à infraestrutura, eu estava falando, vou voltar para a infraestrutura, estava falando da infraestrutura, tá? Que tem que revisar se tem todos os meios, se tem pia suficiente, se está tudo no lugar, a roupa sempre limpa, a questão do uniforme, do calçado, das visitas, já falei sobre tudo isso, sobre banho, toma banho, não toma banho, onde que tem que tomar banho, EPIs, agora sim, luvas e máscaras. Precisa de luvas e máscaras? Então, para nós que somos técnicos da área de alimentos, não muda nada. Agora, o que tem é uma sensação de pânico que tomou conta da população e do poder público, que decretou o uso massivo de máscaras. Tá? Ainda ontem, ainda hoje, eu olhei novamente os documentos da OMS e as recomendações da OMS continuam iguais. Quem já trabalhava com esse tema, não tem novidade. A novidade é a seguinte, que no meu entendimento, isso me deixa de cabelo em pé, pelo uso massivo de máscara, é o seguinte, o pessoal só disse, o poder público só disse, use máscara, mas eles não estão ensinando a população como fazer isso corretamente. Deveria se ensinar massivamente o uso de máscara. Qual é que é o uso correto? O Ed está falando que o canal é esse mesmo, então, assim, eu acho que o perfil dele que está ali é de Carlos Ribeiro, que é o título do canal. Então, cliquem ali, gente, sigam ele. Então, é o seguinte, quanto a máscaras e luvas, elas são disseminadoras de vírus, por quê? Vamos esclarecer, gente. Fiz vídeo aqui no meu canal explicando como funcionam as máscaras e luvas. O que acontece? Quem é que tem que usar máscara? Vamos falar da máscara. Quem é que tem que usar máscara? É quem está com suspeita, ou quem está confirmado, ou quem é profissional da saúde que está de cara com o perigo. Uma pessoa saudável não precisa de máscara. Só que agora, por força de decreto, a gente precisa. Todo mundo. Eu tenho a minha aqui, eu saio com a minha aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu optei por usar essa aqui, que é uma facial, tá? Eu optei por usar essa aqui. Eu saio assim, porque eu não tenho muito contato com muita gente. Então, quem é caixa de supermercado deve usar as duas, a facial e essa aqui. Aí sim, se justifica, porque tem alto contato com muita gente. Aí, então, o que acontece? Essa aqui, ela protege o rosto todo. E ela tem uma outra vantagem. Se eu quiser involuntariamente coçar o rosto, levar a mão para o rosto, para o olho, eu dou com o dedo na máscara. Então, eu optei por usar essa do que aquela facial. E aquela facial tem outro problema. Olha, todo mundo, ninguém se compromete, nem a OMS, tá? Nem a OMS, nem a Anvisa, nem ninguém. O que o pessoal diz nos documentos? Se ficou úmida, tem que trocar. Agora, quando é que a máscara fica úmida, gente? Vocês sabem, né? Bastou a gente começar a falar, ela ficou úmida. Pronto. E aí?
Tem gente, tem decreto dizendo, olha, é no máximo 2 horas, no máximo 3 horas, mas isso aí não veio de um estudo de validação, né? Se a gente for olhar, olha, tem um livro aqui, eu vou mostrar para vocês, eu tenho um livro aqui do Dr. Enio Alves, esse livro aqui, ó, é uma referência na área de alimentos, tá? Ele fala das pesquisas dele, ele é biomédico, ele trabalha uma vida com segurança de alimentos, ele é especialista em cozinhas, e ele fala aqui que o adequado é 30 a 40 minutos para a gente usar, e daí a gente tem que trocar esse EPI, e a gente tem que cuidar para não se contaminar com ele. Quando for trocar, tem que higienizar as mãos. Eu acho adequado higienizar o rosto também, porque ter contato, nossos fluidos com as nossas bactérias. E então isso tudo é trabalhoso, gente. Não, vocês imaginam a cada 30 minutos higienizar toda a mão, passa o álcool 70 e depois põe novo, né? Isso tudo é bem trabalhoso. Então, por isso que eu optei por usar a facial. A facial eu pego no fim do dia aqui, ela é só minha mesmo, eu mesma lavo ela. Eu lavo com água e sabão embaixo da torneira e tá tudo pronto. Como eu tenho pouco contato com pessoas, eu optei por fazer isso. Isso aqui também pode ser, esse aqui, se vai usar a facial, a máscara, essa aqui, ou a facial, ou as duas, também tem que vir de uma avaliação de risco. Máscaras e luvas são usadas em situações muito pontuais na produção de alimentos, que eu já falei aqui inúmeras vezes, tem vídeo gravado no meu canal. E luvas é a mesma coisa, tanto a luva quanto a máscara, elas dão uma falsa sensação de segurança, porque a tendência, especialmente a tendência do pessoal que não estudou microbiologia, que não sabe, que não entende isso aí, e precisa de treinamento, qual é a tendência? A tendência é não lavar a mão quando vai botar uma luva, porque ele acha que a luva está protegida, que a mão está protegida pela luva. Então, né, outro dia, quando na minha cidade está sendo feito o desconfinamento, os estabelecimentos estão abrindo. Outro dia eu fui no estabelecimento, eu fui jantar, e eu vi a atendente, né, que trabalhava na preparação de drinks, de luvas pretas ainda por cima. Essas luvas pretas parece que são mais chiques, mais elegantes, mas a gente não enxerga nada, a gente não enxerga nem a sujeira visual. Então, essa pessoa saiu para fumar, ela foi fumar na calçada, e ela estava lá, com as luvas, e a máscara que ela tinha facial, ela botou aqui embaixo do queixo, e ficou lá fumando. Então, será que ela trocou essas luvas? Será que ela higienizou essa luva? E essa máscara que foi para o queixo? Provavelmente voltou para a boca e nariz. Então, precisa mais do que nunca o treinamento. O pessoal, ninguém, o poder público, nem o OMS se compromete a dizer, olha, tantos minutos, você troca esse EPI. Não, eles dizem assim, ficou úmida, troca. Ficou úmida a máscara, troca. Então, assim, eu separei um trecho aqui, né? O que eles dizem, né? Então, primeira coisa, se tu decidiu usar a máscara, é contigo, tá? O poder público, ele não vai ir contra se você quiser fazer isso, porque ele até nem ia pegar bem, ele ia ser acusado de né? Ó, aqui, voltando no Instagram aqui agora, voltando no Instagram aqui. Então, nós vamos continuar falando sobre higiene do manipulador, vamos falar agora sobre luvas e máscaras. Então, assim, se tu for usar a máscara, né? Eu estava falando que o poder público não vai contra ninguém que queira usar a máscara, tá? Porque não ia pegar bem, é como se dissesse assim, olha, nós estamos te impedindo de te proteger, não é isso. Então, se você optou por usar a máscara, e aí vale para a indústria, vale para qualquer pessoa, se optou por usar a máscara, então tem que lembrar o seguinte, que antes de colocar a máscara, limpa as mãos, tá? Lava com água e sabão, pelo menos, e complementa com álcool 70, tá? Se não tiver, não tem problema, lava bem tuas mãos, daí cobre, então, a boca e o nariz, e daí verifica se não tem espaço aqui, né? Porque entre o rosto e a máscara, por espaço, daí passa. Não toca na máscara enquanto tá usando. Então, o que eu vejo o pessoal na rua? O pessoal pega aquela máscara, sobe e desce, pendura no ouvido. A gente vê isso até na televisão, né? Até as autoridades, até o presidente já fez isso, até o Bolsonaro já fez isso. Então, não pode tocar. Depois que... É a mesma coisa que você usar uma roupa, né? Colocou uma blusa, você não fica mexendo nessa blusa. Você vestiu a blusa, vai pra rua.
É uma peça de roupa, colocou ali, ficou ali. Quando ela ficar úmida, desconfortável, tem que trocar. Daí, então, se for a máscara, tenta tirar pela orelha, descarta no lixo orgânico e higieniza sua mão de novo, coloca outra e faz igual. Então, se vai usar, precisa usar certo. Então, o poder público, o que fez? Ele determinou o uso massivo de máscara, mas não está dizendo como fazer. Ele não está divulgando massivamente o procedimento correto de uso dessa máscara. Então, se for usar, vai usar certo. Aí, quando e quem precisa usar? É como eu falei antes no início, tá? Profissional de saúde, pessoa que tá eu sou caso confirmado, vou usar. Eu não posso disseminar a vizinhança das pessoas ao lado de mim. Eu não posso contaminar as pessoas. Ou eu estou convivendo, coabitando com alguém que está sob suspeita ou caso confirmado. Esses são os casos. Para a pessoa saudável, são duas coisas mais eficazes, evitar aglomeração e higiene de mãos, etiqueta respiratória e não se tocar no rosto. Isso é um treino que a gente deve fazer desde pequenininho. Quem nunca ouviu o pai e mãe dizer, tira a mão do olho, não põe a mão na boca. Mais do que nunca a gente vai precisar disso. A higiene do manipulador de alimentos vai ser planetária agora para a população inteira. Isso é uma coisa boa. Mereço teu like? Deixa um like aí para mim, mostra para alguém essa live. Que bom que vocês voltaram, que vocês estão aqui de volta. Vamos continuando esse assunto. Então, assim, quem tem que usar máscara, quem está com sintoma, para que você... Eu fiz um vídeo no meu canal mostrando como funciona a máscara. Então, assim, de fora para dentro, né, contra nós, a gente vai botar essa máscara, mas o olho está exposto, a testa está exposta. Agora, de dentro para fora, se eu estou tossindo, espirrando, tudo aquilo vai ficar concentrado na área da boca, na máscara. Então, essa é a lógica, é por isso que é preciso de máscara. Também muito cuidado onde descartar. A gente já tem aí informação de que as máscaras estão no mar, massivamente, lá. Mais um elemento, mais um lixo para ser engolido pela fauna marinha por aí. Muito, muito triste isso aí. Teria que ter também uma instrução de reciclagem apropriada. Ok. Não sei se vocês têm alguma pergunta sobre EPI, sobre higiene de manipulador. Se tiverem, vão fazendo. Agora eu vou passar para outro assunto, que é a higiene da indústria. Eu chamo de higiene da indústria para não ficar tão longo. Mas aqui a gente vai falar de higiene dos utensílios, das máquinas, equipamentos e dos móveis. Então, eu chamo tudo isso para encurtar de higiene da indústria. Então, assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar uma olhada, fazer uma revisão nos nossos procedimentos, nas nossas instruções de trabalho, para saber se as frequências de higienização estão adequadas, se os métodos, as frequências, né? Eu preciso higienizar mais? Isso está funcionando redondinho? Então, com as novas adaptações, por exemplo, se eu espaçar o pessoal, se eu aumentar os turnos, isso afeta de alguma maneira as instruções de trabalho, os procedimentos de higienização de equipamentos, de máquinas? Se afeta, eu tenho que revisar. Então, a higiene de ambiente, piso, parede, teto, ralo, pelos mesmos motivos, eu tenho que revisar? Eu posso manter as frequências ou eu tenho que revisar alguma coisa? Se for uma revisão de frequência, eu tenho uma revisão no planejamento, eu tenho uma troca de revisão desse documento e eu tenho um treinamento. Isso são procedimentos em cadeia. Quando eu atualizo uma informação, quando eu atualizo o procedimento, eu saio fazendo isso em cadeia. E uma última pergunta quanto à higiene da indústria. Tem algum procedimento que eu alterei que precisa ser validado? Se foi só uma alteração de frequência, ok, mas eu alterei algum método? Eu alterei algum sanitizante? Eu preciso validar de novo? O que eu preciso validar em termos de higiene de equipamentos? Eu preciso quando eu tenho que matar micro-organismo. Quando eu tenho que ter certeza que eu inativei uma bactéria, um fungo, ou que eu estou eliminando... Não, no caso do Covid, é improvável, porque ele é muito fácil de ser degradado.
Mas o pior perigo mesmo são as bactérias e tal. Agora, se eu tenho algum procedimento de higienização que for feito para eliminar perigo biológico, talvez eu tenha que revalidar. Então, eu tenho que avaliar isso, ok? Agora, quanto ao procedimento de contaminação cruzada, que é outro assunto de boas práticas. Contaminação cruzada, a gente chama assim, né? A legislação chama assim. Do que trata esse assunto de boas práticas? Ele vai fazer, em primeiro lugar, o zoneamento das áreas produtivas da empresa. Ele vai dizer o que é área suja, o que é área limpa, o que é área intermediária. Eu posso ter uma classificação, não tem uma regra, tá? Eu posso ter uma classificação numérica 1, 2 e 3, eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, eu posso ter só área suja, área limpa, eu posso ter também uma área intermediária. O que seria uma área intermediária? A área onde a gente faz desenvase de materiais. Exemplo, eu vou pegar algum material para colocar na produção, eu vou desempacotar uma caixa, essa caixa veio do armazenamento, ela está tapada de poeira, ou então ela veio da transportadora, assim, tapada de poeira, toda suja. Eu não vou deixar essa caixa entrar na minha produção, eu vou ter um local especificado para eu fazer esse desenvase, ou então para até fazer uma limpeza dessa caixa, se for preciso, se isso tivesse sido planejado. Então, essas são as áreas de transição, áreas intermediárias dentro de um zoneamento. Eu posso ter áreas especiais também, como refeitórios, como falava o Cláudio antes, refeitório. Eu posso ter banheiros, vestiários. Então, todas essas áreas ficam mapeadas e classificadas naquilo que a gente chama de ou zoneamento ou classificação das áreas. Então, com base nesta classificação, a gente vai dizer onde precisa ter uma barreira sanitária. O que é uma barreira sanitária, gente? É um local onde vai ter uma pia para higiene de mãos, é um local onde eu vou ter que trocar de roupa para entrar com uma roupa limpa, num ambiente limpo, um local onde eu vou precisar higienizar sola de sapato, ou onde eu vou me vestir inteiramente, vou deixar minha roupa, vou botar a roupa de trabalho, vou deixar a minha, vou botar a roupa limpa e só vai, essa barreira sanitária é o fluxo de ida, né? Então, isso é uma barreira sanitária. Eu vou estabelecer no zoneamento onde vão ficar essas barreiras sanitárias. Aí, mais importante do que nunca nesse momento de Covid, é o respeito a essas barreiras sanitárias, porque tem gente que não respeita, tem gente que acha que não precisa. Então, seguir o fluxo corretamente. Então, isso tem que ser revisado. Revisar se na empresa todo mundo está seguindo o que foi estipulado no zoneamento, se todo mundo está usando as barreiras sanitárias, e barreira sanitária, ela existe tanto para pessoa, como para materiais. Então, eu posso ter só na produção uma janela que abre e pega o material. Eu posso ter uma janela no nível do piso que abre e vai me deixar entrar um pallet. Ou a gente pode chamar isso também de óculo, que na verdade é uma janela, uma janelinha. Eu posso ter uma área determinada, pintada no chão, ou delimitada, e daqui a sujeira não passa, aqui eu vou desempacotar alguma coisa, fica aqui a embalagem suja e vai adiante a embalagem limpa. Então, existem diversos tipos dessas barreiras sanitárias. Oi, Leodina, que bom te ver aqui, eu estava te procurando. Ela está perguntando como fica a entrada de consultores ou visitas ou vigilância sanitária. Todas as pessoas que não trabalham em um mesmo setor são visitantes, mesmo que ela seja funcionária da empresa. Se ela é funcionária de outro setor, ela é visitante naquele setor. Então, todos os visitantes têm que seguir as regras do setor. Tá bom? Visitante é quem não é do setor. Ponto. Quanto à contaminação cruzada, então tem que rever isso aí. Rever se tudo está sendo respeitado. Rever se precisa uma nova barreira sanitária ou não, se ela não foi instalada. Às vezes tem um local que tem uma porta aberta e fica entrando passarinho, entrando uma praga. Poxa, eu tenho que botar ali, eu nunca tinha posto essa barreira, eu fico pedindo, e ninguém me atende na empresa. Esse é o momento, né? E fazendo o zoneamento é bem legal, porque tudo isso fica com a justificativa técnica, a devida justificativa. Leodina está perguntando se o jaleco limpa a cada visita. Falei um monte sobre o jaleco no início da live. Volta um pouquinho depois, volta um pouquinho para trás,
Falei um monte sobre isso. Tudo é baseado numa avaliação de risco. Da contaminação cruzada, então, basicamente é isso. É um assunto que pode estar implicado aqui nesse momento de pandemia também. O outro assunto é o armazenamento, que é uma das boas práticas também. Armazenamento. Então, basicamente, é a limpeza das superfícies. Então, é comum acontecer em armazenamentos, a gente vê aquelas caixas e caixas tapadas, assim, com 10 quilos de poeira. E daí, quando a gente vai usar aquilo, tá o caos. Aí, como é que eu entro isso na produção? Né? Então, assim, nem é o problema ficar empoeirando, nem é tanto problema, assim, ficar empoeirando no armazenamento. Na verdade, a gente não quer nada empoeirado, porque até a legislação manda que tudo seja mantido limpo. Mas, prioritariamente, quando vai usar isso aí, tem que ter esse devido cuidado, tá? Então, tem que manter a limpeza no armazenamento, durante o armazenamento, e a limpeza no desenvase dos materiais que vão entrar para a produção. Então, vocês têm que revisar isso aí. Se tem esse procedimento, se o pessoal faz isso, se eles estão fazendo, se eles foram treinados, se eles estão fazendo. Se precisa de uma área especial, revisa. Volta lá para a contaminação cruzada, revisa lá no zoneamento. Uma outra das boas práticas é o transporte e a distribuição. Então, principalmente aqui, o manuseio de todo o produto que está sendo transportado e que vai ser distribuído. Então, dá um reforço nas rotinas de higiene de superfície, onde for necessário, tudo baseado numa avaliação do risco, avaliação etapa por etapa, que perigos tem nessa etapa. Então, eu tenho que ver lá, avaliar carrinho, maçaneta, volante de veículo, câmbio, os objetos onde a gente toca. Eu, assim, no meu carro, eu higienizo, sabe? Eu higienizo no mínimo uma vez por semana. No auge da pandemia aqui, quando a gente estava assim na quarentena, eu fazia essa higienização todos os dias, quando eu precisava sair de carro para qualquer motivo. A gente pode higienizar o carro até com uma solução com shampoo de cabelo, porque a gente não vai passar álcool no carro, porque o álcool resseca os materiais do carro. Então, essa dica do shampoo de cabelo é uma dica do Dr. Bactéria, do Roberto Figueiredo, meu querido. Ele fez um vídeo falando sobre isso aí, como limpar o carro. Então, você pode pegar uma solução de shampoo de cabelo, dilui com um pouco de água, molha no pano e passa no carro, porque o coronavírus, ele morre não, ele fica inativo facilmente, porque ele só tem aquela camadinha de gordura, então, uma água e sabão aí, no mínimo, já inativa o vírus. Então, vocês podem usar isso aí. Agora, na indústria, né, eu vejo nos supermercados o pessoal borrifa álcool, assim, nas barras dos carrinhos. Então, vocês têm que avaliar os veículos de vocês e avaliar onde que vai ser necessário ter uma rotina maior de higienização. Então, tem que ser feito isso. Se precisar alterar planejamento, tem que alterar. Se precisar ter uma instrução de trabalho nova de higienização do transporte, precisa ter. Se precisar treinar, se alterou coisa, tem que treinar o pessoal. Tá bom? E manter a etiqueta respiratória, né? Porque o pessoal do transporte também tem muito contato com gente. Eles circulam por tudo. Então, etiqueta respiratória é meio assim, meio padrão, meio disseminado para todo mundo, inclusive para quem é da área administrativa. É para todo mundo, para todo ser humano, nesse momento. E o último assunto de boas práticas que eu separei para falar para vocês é a infraestrutura predial, tá? Então, dando foco nas áreas especiais, quais são? Refeitórios, sanitários, banheiros, vestiários, portaria da empresa, né? Então, assim, revisar, porque são locais de aglomeração, normalmente, revisar esses locais e, se precisar, marcar os assentos, indisponibilizar assentos, fazer marcas no chão, espaçar os turnos. A gente comentava um pouco no início dessa live sobre isso. Espaçar esses turnos, se tinha 3 turmas para almoço, daqui a pouco vai ser necessário ter 6 turmas para almoço. Enfim, tudo isso vai variar caso a caso, mas são no mínimo, esses 7 assuntos que eu falei aqui, no mínimo, esses 7 assuntos de boas práticas que a gente termina sendo obrigado a revisar, e pode ser que na sua empresa, conforme as particularidades da sua empresa, você tenha ainda mais assuntos, mas menos. Eu vou dar um outro exemplo. Recurso de monitoramento e medição, instrumento para ser calibrado e verificado, dificilmente isso vai ser afetado por Covid. Isso não vai ser. Manutenção industrial, provavelmente não vai ser.
Potabilidade de água? Provavelmente não, né? Então, tem alguns assuntos que não... Esses assuntos que eu comentei aqui com vocês, que são os principais assuntos que vão incitar de atualização de boas práticas, né? Lembrando que boas práticas é um dos tripés da segurança de alimentos, né? O tripé se faz com o sistema de gestão, que ele é criado para atender um planejamento estratégico que vem da alta direção, com o APPCC, que faz o projeto de segurança no processo, e com as boas práticas que garantem a segurança no ambiente de processamento. Aqui o perigo não é de segurança de alimentos, o perigo é para as pessoas, é para a saúde das pessoas, do trabalhador, inclusive, para a gente poder conter a epidemia, para poder a empresa manter a sua força de trabalho ativa, para ela poder manter sua capacidade de operar, de entregar alimentos, de ter lucro na sua atividade, de se manter operando, né? Então, conclusão, né? Se todas as rotinas de boas práticas elas já estavam ok, validadas, funcionando, nota 10, perfeito. Confiro se tudo está ok, se algo precisa ser revisado. Agora, se está parcial, essa é a sua chance de melhorar de uma vez por todas. Agora o teste, agora não tem mais como simular, né? Lembra do vídeo do Bill Gates? Isso aqui não é uma simulação, isso aqui é o real, e a gente agora só pode mitigar isso. Então, essa é a chance, mais do que nunca, de resolver essa questão. Certo, pessoal? Então, não sei se vocês têm mais alguma pergunta, se querem fazer mais algum comentário. Peço desculpa pela interrupção do alarme aqui, que quebrou no Instagram a live. Eu acho que eu não consegui salvar no Instagram, mas ela está aqui no YouTube. Quem está chegando agora, está me conhecendo agora, eu sou a Silvia Berenguer. Eu ajudo empresas a competir através de segurança de alimentos, a ter alto desempenho de modo prático, enxuto, né? Tá rolando uma promoção aqui durante a quarentena para quem quiser aprender PPC comigo. Digita lá, promo 40, quando for comprar o curso. Vou deixar a descrição aqui no link desse vídeo. Durante todos os dias da quarentena, enquanto durar aqui a pandemia, esse valor vai ficar vigente, vai ficar aí por um período, tá? Eu vou deixar ali, vou divulgar para vocês. Digita lá, promo 40, se quem quiser comprar meu curso com 40% de desconto. E agradeço muito a presença de vocês, nós tivemos assim, muita gente olhando aqui a live, foi bastante legal, muita gente conhecida, muitos clientes meus, muitos colegas, né? Muito obrigada por todos vocês terem vindo aqui. E até a próxima live, até o próximo vídeo. Então, se vocês estiverem aqui, a Sandra está dizendo muito boa live, nos convide sempre. Estamos aí, Sandra, é um prazer enorme te ver por aqui. Um beijo para todos vocês. Não, né, se não tem mais pergunta aqui, eu vou encerrar, então, e vejo vocês na próxima live.